O que é ser au pair na França ou em outro país? Qual a diferença entre ser babá e ser au pair? Eu fui os dois, então vou trazer aqui nesse vídeo uma explicação rápida e básica sobre o que é ser au pair, ser babá em outro país, quais as diferenças. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Lewis, eu falo muito sobre intercâmbio, viagens, tem podcast de francês aqui se você quer vir pra França, cultura francesa, tem tudo, ó, eu faço tudo. Se inscreve aqui nesse canal pra você não perder nada, já deixa seu like, se tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, me contata lá no Instagram, pro Lewis, ou por e-mail também, já tô aceitando parceria. Vamos aqui então para a parte mais importante do vídeo, que é o que é ser au pair. O programa de au pair, se você não conhece o que é, nunca ouviu falar sobre isso, ou tem uma ideia minimamente, o que é o programa de au pair? O programa de au pair é basicamente você sai do seu país, você vai para um outro país, nesse caso aqui a gente tá falando da França, que é onde eu moro. Eu vim pra cá como au pair, e aí o conceito basicamente é você morar na casa de uma família francesa, estudando francês e tal, fazendo parte daquela cultura e etc. E cuidando dos filhos dessa família francesa, né? Sendo babá dos filhos dele. Mas é um babá que não é um babá, é um babá que é au pair. Por quê? Qual é o conceito de ser au pair? Você mora na casa dos seus chefes. Então é meio que um au pair, né? Tipo assim, é meio que a vida e a arte se misturam. A vida e o profissional se misturam. Às vezes é difícil saber quais são os limites, porque o babá, você não mora com a família, você vai lá na casa da família, você é babá, trabalha lá 5 horas, depois você volta embora. E o au pair, o conceito é mais escrava, né? Tipo assim, eu tô brincando. O au pair é mais tipo, você vai trabalhar em horas não convencionais, né? Muitas vezes vai ter família que quer que você acorde um pouco cedo, ou que você faça um babysitting à noite, ou que você trabalhe no sábado. Então, e tem esse conceito de você tá meio que disponível ali todos os dias pro calendário da família. Então, a família, tipo, vai fazer o seu planning semanal, né? Seu schedule, que a gente chama. E aí, nesse schedule, você vai ter as horas que você tem que trabalhar e tal. Eu sempre recomendo fechar com famílias que façam esse schedule, porque senão vira um negócio que você tá trabalhando 100 horas por semana. Porque é isso, né? Se mistura muito as horas de trabalho com as horas que você tá só ali existindo naquela casa. Então você tem que tomar bastante cuidado para você poder fechar com uma família que fale, não, esses horários aqui você tá trabalhando, esses horários aqui você pode fazer o que você quiser, tal, ficar em casa, sair, enfim. Porque aí você tem uma noção de quantas horas você está fazendo por semana. Nos Estados Unidos, as au pairs trabalham muito, mas elas ganham bastante também no salário. É, elas trabalham lá, sei lá, 45 horas por semana, muita coisa. E elas também recebem aí quase US$ 1.000 por mês de salário. Na França, o trabalho é menor, então as au pairs vão trabalhar 25 horas por semana, então bem menor, né? Por que você fala, mas por que tão menor? Porque existem diferenças culturais, né? Nos Estados Unidos, as pessoas normalmente trabalham muito, porque é meio que capitalismo e tal. Na França, o negócio é mais voltado para a qualidade de vida, então já os trabalhadores franceses trabalham 35 horas por semana, então jamais um au pair poderia trabalhar 45, né? Já que qualquer trabalhador francês trabalha 35. E aí eles fazem mais como um conceito, a au pair tá aqui estudando, então ela precisa ter tempo de estudar, explorar, fazer outras coisas, qualidade de vida e tal. Então, a au pair só pode trabalhar 25 horas semanais, mas também o salário é bem menor, né? O salário base na França é 320 euros para au pair. 320 euros por mês. Então, se você tá chegando aqui achando que, meu Deus, a au pair, a França é rica. Não, não é. E aí a gente tem outro vídeo falando sobre se o salário dá pra, né, pra viver ou não. E aí, enfim, assiste ele, vou deixar o link aqui em cima. Mas o fato são coisas diferentes. E aí, tá bom, você entendeu até aqui o que é ser au pair, então, né? Você vem pra casa dessa família, daí você vai estudar francês, vai ser, né, au pair deles, e aí você tem incluso no seu intercâmbio esse salário, a acomodação, então a família tem que tipo, fornecer um quarto, ou no caso, tem algumas au pairs que não moram com a família oferece uma kitnet, ou enfim, tem outras opções, a família tem que te oferecer hospedagem, ponto. E você também tem a comida inclusa. Então é isso, é salário, hospedagem e comida. Na França, a família não é obrigada a pagar os seus estudos, né, como au pair. Nos Estados Unidos já é. Então, assim, tem bastante vantagem de ser au pair nos Estados Unidos, apesar de trabalhar muito. O salário é maior, a família vai bancar os seus estudos. Na França, a família pode ou não, aí depende da sua negociação com eles. Esse é o conceito de ser au pair. Eu vim no meu primeiro ano aqui ser au pair na França, beleza. Fui au pair 1 ano. E aí depois a família me propôs que eu mudasse o meu visto para um visto de trabalho na França. E aí que eu fosse ser babá deles, ao invés de au pair.
O que mudou do meu contrato de au pair para o meu contrato de babá? Primeira grande coisa é as horas. Obviamente, eu passando a ser uma trabalhadora francesa, eu passo a trabalhar as horas que qualquer trabalhador francês trabalha, que são 35 semanais. Então, eu passei de 25 horas a 35 horas semanais. O salário aí deu um baita de um pulo, porque o salário de au pair é um salário de intercambista e tal, 320 euros ali, o mínimo, né? Então você não pode receber menos, mas você pode receber mais, pode ter família que te ofereça mais que 320 por mês. E aí, quando você tem um visto de trabalho com um contrato CDI, que eles chamam, que seria tipo uma CLT do Brasil, esse contrato CDI, 35 horas semanais você vai trabalhar e aí você é obrigado a receber pelo menos um salário mínimo francês. E um salário mínimo francês, acho que em 2022 está 1.400 euros, uma coisa assim. Então é um salário muito bom. Só que tem outras coisas que chegam junto com isso, que é a família não é mais obrigada a te oferecer uma hospedagem e nem comida. Então aqui meio que a gente entra num equilíbrio, né? Tipo assim, o au pair você tem um salário baixo, mas você tem hospedagem e comida. No babá você tem um salário maior, mas você não tem hospedagem, não tem comida. Então, nesse caso, você tem que pegar o seu salário e aí pagar uma hospedagem e aí bancar a sua própria comida. Dependendo do contexto, tipo assim, que na França é bem comum você morar em colocação, né? Seria tipo, você aluga um quarto dentro da casa de alguém. Geralmente são outros estudantes que não querem morar com suas famílias, que aqui é bem comum, você fez 18, 19 anos, você sai da casa dos seus pais e vai morar com amigos, vai morar com desconhecidos, vai alugar um quarto numa cidade maior para você poder estudar. Então, geralmente são estudantes. E aí você pode, né, alugar um quarto. Depende da cidade que você mora, mas esse quarto pode ser caro. Aí vai começar aí, sei lá, 300 euros um quarto. Dependendo da cidade, pode custar 400, 500, 600. Então, assim, um quarto depende da localização, pode acabar sendo mais caro. E aí você tem que fazer a balança, né? Tipo assim, eu ganho 1.500, mas eu vou pagar, sei lá, 500 do quarto. E aí mais a comida e tal. E aí, enfim, eu vou acabar recebendo livre o que eu já recebia antes no au pair. Então, meio que acaba se equilibrando. Qual que é a vantagem de você ser babá ao invés de ser au pair? O au pair é um programa de intercâmbio. Então, o programa de intercâmbio acabou, você volta pro seu país. É isso que acontece no au pair. No babá, você é uma trabalhadora francesa, ou seja, você é registrada, né? Você recolhe impostos, você não precisa necessariamente, quando acabou seu contrato, ir embora do país, você pode achar outro emprego, ou mudar de emprego, né? Enfim, ou estender o seu visto depois, que é uma coisa que o au pair não permite. O au pair são 2 anos no máximo, e depois acabou, você não pode mais ser au pair, você tem que ir embora. No contrato de babá, não, né? Tanto é que eu fui babá 3 anos aqui, então eu fiquei 1 ano como au pair, 3 anos como babá. E aí, esses 3 anos como CLT normal, recolhendo impostos. Enfim, aí você já tem todo um contexto de cidadão, digamos assim, naquele país. Você já tem os mesmos direitos e deveres que um cidadão francês. Inclusive, eu tive que passar lá nos testes da prefeitura para entender qual era o meu direito enquanto cidadão, meus deveres enquanto cidadão. Tive que assinar um contrato republicano dizendo que eu entendia, que eu estava de acordo e tal. Então tem todo esse contexto que eu não sou mais uma intercambista. E aí depois que acabou o meu contrato aqui com a família, ou enfim, pedir demissão, porque um CDI é um contrato de duração indeterminado. Então não tem uma duração mesmo. Então quando uma das partes quiser, ou em conjunto acordo, vocês fazem um acordo e rompem o contrato, e aí você vai trabalhar de outra coisa, para outra pessoa, para outro lugar, outra área, etc. Na minha época, quando eu fiz o visto de trabalho, ele não era ligado diretamente com a família. Então o meu visto hoje ele serve para eu trabalhar de qualquer coisa. Porém, hoje em dia já mudou. Então, aqui agora, 2022, se você fizer um visto de trabalho, ele vai estar ligado ao seu empregador, né? A pessoa que está te contratando. Então, o que muda? Que se você pedir demissão, se você sair desse emprego, você tem que solicitar uma nova permissão para a prefeitura para você ir para o seu próximo emprego. Então, você tem que achar um outro emprego e aí essa pessoa que vai te contratar vai fazer uma autorização com a prefeitura para você continuar com esse visto válido, digamos assim. Então, é um pouquinho burocrático, mas não é difícil. Dá pra vir direto ser babá, ao invés de ser au pair, né? Dá pra sair do Brasil já direto como babá, ao invés de vir como au pair? Dá. Inclusive, o babá, você não tem limite de idade, o que é uma vantagem em relação ao au pair.
Porque o au pair é até 30 anos na França, né? Estados Unidos até 26, na França até 30. E o babá não tem limite de idade, né? Qualquer pessoa pode ser babá em qualquer idade. Então, é uma vantagem você conseguir. Inclusive, eu tenho uma aluna na mentoria de au pair que, na verdade, na hora de fazer o visto, a família propôs que ela viesse com o visto de trabalho ao invés de visto de au pair, porque eles queriam alguém que trabalhasse mais do que as 25 horas. E aí, eles conseguiram, né, com ela, fechar esse contrato de trabalho mesmo, com um CDI, né, um contrato de CDI, um contrato de duração indeterminada. E aí ela já fez diretamente, antes de sair do Brasil, o visto, o procedimento para o visto de trabalho, já saiu do Brasil com o visto de trabalho, chegou na França com um visto de trabalho ao invés do intercâmbio de au pair. Então a grande vantagem é essa, você já chega no país meio que nesse contexto. Como ela veio num contexto de ser au pair, ela veio para morar com a família, então aquilo que seria, digamos, o aluguel que ela pagaria e a comida, eles apenas descontam da folha de pagamento dela. Então aí ela recebe no final das contas quase a mesma coisa como se ela fosse ser au pair, né? Como se ela fosse au pair. Só que ela trabalha mais. É vantajoso porque se você pretende ficar no país, né? Se você realmente pretende fazer a sua vida no país, desde o primeiro ano que você já está na França, você já está ali recolhendo imposto para naturalização, cidadania futuramente. Você já está ali recebendo todos os direitos e deveres de um cidadão francês, as férias. E aí você depois tem direito a seguro-desemprego, se você perder o emprego assim do nada, ou se você fizer um acordo e sair do emprego, você tem um seguro-desemprego durante um bom tempo para você poder achar outro emprego. Então tem várias comodidades que tem se você é um CLT, que você não tem no au pair, né? Digamos que o au pair seria o estagiário e o CLT seria o visto de trabalho, seria ali o CDI. Então é possível sair do Brasil direto, só que aí nesse caso eu recomendo que você tenha um nível de francês um pouco melhor, porque você vai chegar aqui, você vai ter que fazer algumas partes, né, enfim, vai ter que ir na prefeitura, vai ter que fazer assinar esse contrato republicano que eu assinei, você tem algumas coisas para você gerenciar que você não tem no programa de au pair, que aí seria interessante você já falar um pouco do francês para você poder gerenciar justamente essas coisas sem ter nenhum problema, digamos assim. Resumindo, a minha opinião é que é melhor você sair para uma primeira experiência fora do Brasil como o intercâmbio de au pair. Porque você chega ali, né? Você depende ali da família, mas a família é obrigada a te fornecer casa e comida e tal. Então tem todo esse contexto ali, meio que você depende da família, mas você também tem essa segurança de ter tudo. Se você sai do Brasil direto com visto de trabalho, é tudo por sua responsabilidade, por sua conta e risco. Só que você não conhece muito bem o país, não conhece as regiões. Aí, se você precisar alugar um quarto, né? Pode ser que você tenha que sair do Brasil já direto para ir morar sozinha, né? Porque talvez você consiga um emprego também de uma outra coisa, que não seja babá, ou mesmo no caso de ser babá, você pode ser babá que não mora com a família, e aí você tem que ir para um contexto de achar um apartamento, e aí. Enfim, é mais burocrático, mas não é impossível. Então, se você está motivado, ou de repente se você não tem mais idade para ser au pair, é super possível você sair direto como babá. E aí é isso, né? Dá uma estudada no francês e vai pesquisando todas as possibilidades para você poder sair direto com visto de trabalho do Brasil. Em todo caso, se você tiver interesse em ser au pair, tem esse vídeo aqui em cima sobre requisitos para ser au pair e também tem sobre visto, sobre documentação, sobre como achar família, enfim, tem tudo. Se você quiser ir direto como au pair, se você quiser ir direto com o visto de trabalho, você também pode ir direto buscar um trabalho no site, né? Achar uma família pelos sites de au pair e aí propor o visto para eles de trabalho ou conversar que você está disponível para o visto de trabalho. Enfim, tem várias possibilidades. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, já deixa seu like, se inscreve aqui, porque isso ajuda bastante na distribuição do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, fala comigo lá no Instagram ou por e-mail. Tchau!